Bom, estamos aqui hoje no nosso quarto encontro para tratar do item chamado Problema e Estudo. Este é o terceiro e último item da parte 0. Como eu falei anteriormente, nós vamos fazer 3 partes, né? O Homo sapiens conquista o mundo, depois ele dá significado ao mundo, e terceiro, ele começa a ter problemas com o mundo, né? Então, este é o terceiro e último item da parte 0, que é a chamada A Nova Agenda Humana. Essa parte consiste em 3 pontos: a preocupação com o progresso, o paradoxo do conhecimento e as 3 partes deste ciclo de palestras. Como sempre, vamos iniciar com uma introdução. Não sabemos para onde esses caminhos podem nos levar, nem que apareça terão nossos descendentes divinoides. Predizer o futuro nunca foi fácil. Biotecnologias avançadas podem dificultar essa empreitada. Por mais difícil que seja prever o impacto de novas tecnologias em campos como transporte, comunicação e energia, tecnologias para o aprimoramento de seres humanos representam um tipo de desafio totalmente distinto. Como podem ser usadas para transformar mentes e desejos humanos? Pessoas que têm mentes e desejos atuais não podem, por definição, compreender suas implicações. Por milhares de anos, reviravoltas tecnológicas, econômicas, sociais e políticas fizeram parte da história. Mas algo permaneceu constante: a humanidade em si mesma. Nossos instrumentos e instituições atuais são muito diferentes daqueles dos tempos bíblicos, muito diferentes. Mas as estruturas mais profundas da mente humana não se alteraram. Por isso ainda conseguimos nos reconhecer nas páginas da Bíblia, nos textos de Confúcio, ou nas tragédias de Sófocles e Eurípides. Esses clássicos foram criados por humanos como nós, e sentimos que eles falam a nosso respeito. Olha só, passa vários anos, tal, mas o que eles falaram lá, falaram a nosso respeito. Nós não mudamos. Em produções teatrais modernas, Édipo, Hamlet e Otelo poderiam vestir jeans e camisetas e ter contas no Facebook, mas seus conflitos emocionais seriam os mesmos dos da peça original. Está entendendo? No entanto, assim que a tecnologia permitir a reengenharia das mentes humanas, o Homo sapiens vai desaparecer. A história humana caminhará para seu fim. E um tipo de processo completamente novo vai surgir, incompreensível para pessoas como você e eu. Muitos estudiosos tentam prever qual será o aspecto do mundo em 2100 ou em 2200. É uma perda de tempo. Qualquer previsão, para ser válida, deve levar em conta a capacidade de reengenharia das mentes humanas, e isso é impossível. Por isso, Meixo Sama falou apenas para o século XXI. Meixo Sama, no livro chamado Transcrição do Curso sobre Medicina Japonesa, mais exatamente no seu prefácio, chamado Fundamentos para a Salvação da Humanidade, nas páginas 43 e 44, ele disse: a natureza meio animal
das pessoas será eliminada e todos atingirão a condição de homens verdadeiros. E isso acontecerá naturalmente com o tempo. É aquilo que eu já falei. O homem hoje, o Homo sapiens, é formado pelo seu espírito primordial. É um ser humano, porém, o seu espírito secundário é um animal. Agora, nessa outra etapa do Homo Deus, quer dizer, será o espírito primordial um Deus, uma divindade, e o espírito primordial será o homem. Tá? Então, por isso, quando eles começam a notar muita transformação, e essa transformação muito do ponto de vista material, biológico, tal, ou seja, que eles veem até que essa seleção natural que foi feita, ela demorou muitos anos, né, para sair do mundo animal, para chegar até a gente, tal, a seleção natural, mas demorou muitos anos. E qual seria essa seleção natural a partir da agora para daqui a pouco? Qual será essa seleção natural? O Meixo Sama fala o seguinte: com o progresso da cultura, ele falando, com o progresso da cultura, como explanei acima, os elementos que eram necessários tornaram-se desnecessários e sofreram o quê? A seleção natural. Neste sentido, é óbvio que nem mesmo o homem pode escapar às leis naturais quando chegar o fim. Nem mesmo o homem. Qual seria, então, o alvo da seleção natural em relação ao homem? O que diz Meixo Sama? Não é tecnologia da informação, de biotecnologia, não. Ele fala, obviamente, o alvo da seleção natural em relação ao homem é o mal que existe em seu interior, ou seja, no interior do animal. Como já explanei, na era que se aproxima, o mal será uma existência nociva e inútil. Portanto, a seleção natural do homem mal é uma consequência natural. Em poucas palavras, podemos dizer que o homem, na sua etapa evolutiva, era semelhante ao animal. Evoluiu e tornou-se meio animal. Lembra? Espírito secundário animal, espírito primordial homem. Então, tornou-se meio animal e meio humano. Isto é, superficialmente ser humano, mas no seu interior ainda animal. Extirpar essa natureza animal, lembra que eu falei? Ou seja, você colocar o homem como espírito secundário e o espírito primordial ser uma divindade. Então, extirpar essa natureza animal e torná-lo homem do bem é a vontade de Deus que agora se manifesta. Os que não conseguirem se submeter a ela serão eliminados através de quê? Da seleção natural. Desta forma, haverá um juízo e o mundo em que a grande maioria dos seus habitantes são homens do bem é a realidade do reino dos céus na terra, apregoado pela nossa igreja. Bom, de tudo que foi exposto, pode-se depreender que a grande missão da nossa igreja é dar conhecimento que o grande amor de Deus está realizando a salvação dos homens do mal. Que eles estão a um passo da destruição, mas fazendo-os arrepender, está diminuindo o número de vítimas. Tá? Então, vamos continuar o que fala nesse nosso ciclo de palestra. Mesmo que os detalhes sejam obscuros, podemos ter uma noção correta da direção geral da história. No século XXI, o terceiro grande projeto da humanidade, que é chegar à divindade, né, será adquirir poderes divinos de criação e destruição e elevar o Homo sapiens à condição de Homo Deus. Esse terceiro projeto, obviamente, engloba os dois primeiros. A divindade é o terceiro. Engloba os dois primeiros, que é a imortalidade e a felicidade. E é por eles alimentado. Queremos ter a capacidade, isso eu já falei, né? Porque caso só se tornar imortal, não adianta. Se tornar imortal e infeliz, o que ele vai ficar infeliz o resto da vida? Então você tem que, da imortalidade, você tem que chegar à felicidade, e chegando a esses dois, você chega à divindade. Né? Queremos ter a capacidade de fazer a reengenharia de nosso corpo e mente. Não só do corpo, a engenharia também da mente.
Acima de tudo, para escapar o quê? A velhice, a morte e a infelicidade. Mas uma vez dispondo disso, o que mais poderíamos fazer com tal capacidade? Assim bem podemos pensar que a nova agenda humana, que é o nosso parte zero, na realidade consiste em um só projeto, com muitos ramos, inclusive, é alcançar a divindade. Se isso não soa científico ou se parece totalmente excêntrico, é porque, com frequência, as pessoas entendem mal o sentido da divindade, hein? Entendem mal esse sentido. Porque divindade não é uma vaga qualidade metafísica. E não é o mesmo que a onipotência. Divindade não é aquilo que pode tudo. Quando se fala em elevar o humano à condição de Deus, a ideia diz mais respeito a quê? Aos deuses gregos, ou aos devas hindus, do que o que a gente pode comparar quando pensa em divindade. Às vezes a gente fica pensando em um Pai Celestial bíblico e onipotente. Não, não é isso. Deuses gregos, devas, hindus. Nossos descendentes ainda teriam seus pontos fracos, suas imperfeições e limitações, assim como os Zeus, né, e Indra tiveram os seus. Mas seriam capazes de amar, odiar, criar e destruir numa escala muito maior do que a nossa, do Homo sapiens. No decorrer da história, acreditou-se que a maioria dos deuses não era onipotente. A maioria do tempo da história, do decorrer da história. Mas possuía supercapacidades específicas, tais como a de projetar e criar seres vivos, transformar o próprio corpo, controlar o meio ambiente e o clima, ler mentes e se comunicar à distância, movimentar-se a velocidades muito altas e, obviamente, escapar da morte e viver infinitamente. Os seres humanos estão tratando de adquirir todas essas capacidades e outras mais. Certas aptidões tradicionais que durante milênios foram consideradas divinas tornaram-se tão comuns que quase não pensamos nelas. Hoje, uma pessoa mediana se move. A gente pensava isso lá. Agora, hoje, uma pessoa mediana se move, se comunica a grandes distâncias com muito mais facilidade do que os antigos deuses gregos, hindus ou africanos. O que a gente pensava antigamente já está fazendo hoje. Isso que a gente precisa tomar consciência, né? Em antigas sociedades agrícolas, a maioria das religiões não girava em torno de questões metafísicas, não, e do pós-vida, mas da mundana questão de aumentar a produção agrícola. Assim, o Antigo Testamento nunca promete nenhuma recompensa ou punição após a morte. Em vez disso, diz ao povo de Israel: se vocês cumprirem rigorosamente os mandamentos que lhes estou dando, eu enviarei chuva sobre a terra em sua estação, e vocês colherão grãos, vinhos e óleo. E o ressecado Estado de Israel não teme mais que alguma divindade irada contenha os céus e detenha todas as chuvas, pois os israelenses construíram recentemente uma imensa usina de dessalinação na costa do Mediterrâneo, de modo que já pode extrair água potável do mar. Então não precisa ficar esperando chuva para ter água. Tira do mar. Até agora estavam competindo com os deuses da antiguidade na criação de ferramentas cada vez melhores. Num futuro não tão distante, poderiam criar super-humanos capazes de exceder os deuses antigos, não em suas ferramentas, mas em suas faculdades corporais e mentais. Está dando impressão, está dando a entender que a gente está chegando à divindade? Comparando com aqueles deuses que a gente tinha na antiguidade? O Homo sapiens não vai ser exterminado por um levante de robôs, não, como muita gente pensa em filmes e coisa mais. É mais provável que sua atualização ocorra passo a passo, fundindo-se no processo com robôs e computadores, fundindo-se, até que nossos descendentes olhem para trás e se deem conta de que não são mais o tipo animal que escreveu a Bíblia. Isso não vai acontecer em um dia nem um ano. Na verdade, já está acontecendo neste momento como resultado de inúmeras ações cotidianas. Todo dia, milhões de pessoas decidem dar a seu smartphone um pouco mais de controle sobre suas vidas,
ou experimenta uma droga antidepressiva nova e mais eficaz. Na busca de saúde, felicidade e poder, os humanos modificarão primeiro uma de suas características, depois outra e outra, até não serem mais humanos. Bom, feita essa introdução, então, como eu prometi, nós vamos falar, então, sobre 3 pontos. Lembra? Vamos falar sobre a preocupação com o progresso, o paradoxo do conhecimento e as 3 partes deste ciclo de palestra. Então, vamos começar com a preocupação com o progresso. Muitas pessoas entram em pânico quando ouvem falar da possibilidade de vir a ser uma divindade. Elas estão felizes de seguir recomendações de seus smartphones de tomar qualquer droga prescrita por seu médico. Mas, quando ouvem falar de humanos elevados à categoria de super-humanos, dizem: espero estar morto antes que isso aconteça. Uma pessoa disse uma vez que o que mais teme quanto a envelhecer, olha só, por que esse medo que as pessoas têm? Uma pessoa disse uma vez que o que mais teme quanto a envelhecer é tornar-se irrelevante. Uma mulher nostálgica, incapaz de compreender o mundo à sua volta ou de contribuir para ele. É isso que tememos coletivamente como espécie quando ouvimos falar de super-humanos, entendeu? Super-humanos fica lá em cima, você não consegue alcançar, aí você não se torna um nada. Sentimos que em um mundo assim, nossa identidade, nossos sonhos, até nossos temores serão irrelevantes e não teremos mais nada com que contribuir. O que quer que você seja hoje, um jogador de crítica, hindu devoto ou uma ambiciosa jornalista lésbica, no mundo pós-atualizado você se sentiria como um caçador do Neandertal em Wall Street. Você não teria uma sensação de pertencer a nada. Se você conversar com especialistas, muitos deles dirão que ainda estamos muito distantes de ter bebês geneticamente programados ou inteligência artificial em nível humano. Mas a maioria deles pensa numa escala de tempo regidas por bolsas acadêmicas e empregos em faculdades. Portanto, a frase muito distante pode significar 20 anos. A frase nunca pode denotar nada mais que 50 anos. É por isso que cada vez com mais frequência os indivíduos, organizações, corporações e governos estão pensando muito seriamente na busca da imortalidade, da felicidade e de poderes divinos. Companhias de seguros, fundos de pensão, sistemas de saúde, ministérios de fazenda estão horrorizados com um salto na expectativa de vida humana. E pensa só, as pessoas estão vivendo muito mais do que se esperava. E não há dinheiro suficiente para pagar sua aposentadoria, os treinamentos médicos que necessita. Os 70 anos, que é por agora, ameaçam tornar-se os novos 40. E especialistas defendem a elevação da idade da aposentadoria e a reestruturação do mercado de trabalho. Quando nos damos conta da rapidez com que nos aproximamos do grande desconhecido, de que não podemos contar nem mesmo com a morte para nos proteger disso, nossa reação é esperar que alguém pise nos freios para nos desacelerar. Mas não podemos pisar nos freios por diversas razões. E eu vou dar aí algumas razões. Uma primeira: ninguém sabe onde os freios estão. Como é que você vai pisar no freio se você não sabe nem onde os freios estão? Embora alguns especialistas conheçam bem os desenvolvimentos em algum campo, como é o caso da inteligência artificial, da nanotecnologia, de megadados ou da genética, ninguém é especialista em tudo, meus amigos. Como é que vai frear? Vai frear o quê? Ninguém, portanto, é capaz de ligar todos os pontos e enxergar o quadro completo. Os diversos campos influenciam uns aos outros de maneiras tão intrincadas que mesmo as mentes mais avançadas não conseguem prever como descobertas em inteligência artificial podem impactar descobertas científicas. Ninguém é capaz de predizer
qual será o aspecto da economia global daqui a 10 anos. Ninguém tem uma pista de para onde estamos indo nessa carreira desabalada. Como ninguém compreende o sistema como um todo, ninguém pode fazê-lo parar. Entendeu? Segundo, se alguém de algum modo conseguir pisar nos freios, suponhamos, nossa economia vai entrar em colapso, assim como a sociedade. A economia moderna precisa de um crescimento constante por tempo indefinido para sobreviver. Se o crescimento parar, a economia não vai se ajustar num patamar mais baixo, num equilíbrio aconchegante, ela se despedaçará. É por isso que o capitalismo nos incentiva a buscar o quê? A imortalidade, a felicidade e a divindade. Não existe uma linha que separa claramente a cura do aprimoramento. A medicina quase sempre atua salvando pessoas se posicionarem abaixo dos padrões existentes, mas as mesmas ferramentas e o mesmo know-how podem mais tarde ser usados para elevá-los. Por exemplo, o Viagra. Começou como um tratamento para problemas de pressão sanguínea, sabia? Para surpresa e deleite da psique, acabou se revelando como uma droga que também pode se sobrepor à impotência. O mesmo poderia acontecer com a engenharia genética. Se um bilionário declarasse abertamente o desejo de criar uma prole superinteligente, haveria clamor público. Mas isso não vai acontecer desse modo, mas provavelmente vamos deslizar por uma encosta escorregadia que tem início com pais cujo perfil genético poria seus filhos em alto risco de serem portadores de doenças genéticas fatais. Eles então realizam a fertilização in vitro e testam o DNA do óvulo fertilizado. Se tudo estiver em ordem, ótimo. Mas se o teste do DNA revelar mutações indesejadas, o embrião é destruído. Mas por que arriscar fertilizando um único óvulo? Melhor seria fertilizar vários, de maneira que, ainda que se 3 ou 4 fossem defeituosos, haveria pelo menos um bom. Quando esse procedimento de seleção in vitro se tornar aceitável e barato, seu emprego poderá se disseminar. E se depois de fertilizar numerosos óvulos, descobrimos que todos eles contêm algumas mutações letais, como é que vai fazer? Destruiremos todos os embriões? Ou, em vez disso, por que não substituir os genes problemáticos? Por que não? Então, é entrar no terceiro ponto, aí, que seria, depois da seleção e da substituição, o passo potencial seguinte, o que é? É da correção. Uma vez que se torna possível corrigir genes letais, por que passar pelo transtorno de inserir algum DNA estranho, quando se pode reescrever o código e transformar um perigoso gene mutante em sua versão benigna? Poderemos, então, começar a usar o mesmo mecanismo para consertar, além de genes letais, todos os responsáveis por doenças menos fatais, como o autismo, a obesidade, a estupidez. Quem ia querer que seu filho sofresse de algum desses males? Suponha que um teste genético indicasse que sua filha, por nascer, seria inteligente, bonita e bondosa, mas que sofreria de depressão crônica. Você não gostaria de salvá-la de anos de sofrimento com uma intervenção rápida e indolor num tubo de ensaio? Curar é a justificativa inicial. Guarde bem isso. De início, curar é a justificativa inicial para cada uma dessas atualizações. Encontre alguns professores que fazem experimentos em engenharia genética ou em interfaces entre cérebro e computador e pergunte-lhes por que estão envolvidos em tal pesquisa. Muito provavelmente a resposta se relacionaria à cura de doenças, falando, com a ajuda da engenharia genética, explicaria, podemos vencer o câncer. E se pudéssemos conectar cérebros e computadores diretamente, poderíamos curar a esquizofrenia. Talvez. Mas isso não termina por aí, meus amigos. Quando conectarmos com êxito cérebros e computadores, usaremos essa tecnologia somente para curar a esquizofrenia? Se alguém realmente acredita nisso, então ele ou ela pode saber muito sobre cérebros e computadores,
porém muito pouco sobre a psique e a sociedade humana. Depois de feita uma descoberta importante, não se poderá restringir seu uso para a cura, nem proibir totalmente sua aplicação para atualizações. Bom, depois de falar sobre essa questão, né, a questão da preocupação com o futuro, vamos entrar no segundo ponto, que é o paradoxo do conhecimento. A predição de que no século XXI, olha, preste atenção qual vai ser esse paradoxo do conhecimento. A predição de que no século XXI, provavelmente a humanidade visará a imortalidade, a felicidade e a divindade, pode encolerizar, alienar ou amedrontar muita gente. Assim, alguns esclarecimentos são necessários. Primeiro, não é isso que a maioria das pessoas efetivamente fará no século XXI. Provavelmente desempenharemos um papel menor, se é que teremos algum papel nesses projetos. Mesmo que a fome, a peste e a guerra se tornem menos prevalentes, milhões de humanos que vivem em países em desenvolvimento, em localidades esquálidas, continuarão a ter de lidar com a pobreza, a doença e a violência, mesmo quando as elites estiverem em busca de juventude eterna e poderes divinos. Mesmo quando um lado está lá, já na frente, o outro está no outro lado, isso parece ser patentemente injusto, que um está lidando com a fome e o outro está lidando com a imortalidade. Pode-se então alegar que enquanto uma única criança morrer de desnutrição ou um só adulto for morto na guerra do tráfico, a humanidade deve concentrar todos os seus esforços no combate a esse inimigo. Apenas quando a última espada for convertida em arado, poderemos voltar nossas mentes para a próxima grande causa. Meus amigos, mas a história não funciona assim, não. A agenda dos que vivem em palácios é diferente das que vivem em barracos. E não é provável que isso vai mudar no século XXI. Acorda, pessoal. Segundo, o que se tem aqui é uma previsão histórica e não é um manifesto político. Mesmo desconsiderando a sina dos que vivem em favela, não estamos certos, longe disso, de que devamos visar a imortalidade, a felicidade e a divindade. A adoção desses projetos específicos pode ser um grande erro. Entretanto, a história está cheia de grandes equívocos, considerando o que fizemos no passado, nossos valores atuais. É provável que saiamos em busca da felicidade, da divindade, da imortalidade, mesmo que isso acabe até por nos matar. Quanto mais fazer diferença quem mora no barraco ou no palácio. Terceiro, sair em busca de uma coisa não é a mesma coisa que obtê-la. A história não rara é moldada por esperanças exageradas. A história da Rússia no século XX foi significativamente moldada pela tentativa comunista de superar a desigualdade, mas não foi bem sucedida. Minha previsão está focada no que o gênero humano vai tentar alcançar no século XXI, e não no que vai conseguir alcançar. Nossa futura economia, sociedade e política serão moldadas pela tentativa, por exemplo, de superar a morte. Daí não se segue, porém, que em 2100 sejamos imortais, não quer dizer isso. Quarta coisa, é mais importante essa predição, é menos que uma profecia, é mais um modo de discutir nossas escolhas atuais. Se essa discussão nos fizer optar por algo diferente, de modo que a predição se demonstre errada, melhor ainda. De que vale fazer predições se elas não forem capazes de provocar nenhuma mudança? Em meados do século XIX, Karl Marx chegou a brilhantes insights econômicos. Com base neles, predisse a ocorrência de um conflito crescente e violento entre proletariados e capitalistas, que terminaria com a inevitável vitória dos primeiros e com o colapso do sistema capitalista. Marx tinha certeza de que a revolução começaria em países que lideravam a revolução industrial, como a Grã-Bretanha, a França, Estados Unidos, e se espalharia pelo resto do mundo. Isso aconteceu? Sabe por que não aconteceu? Porque Marx esqueceu-se de que os capitalistas sabem ler. Pô. Quando adotavam um diagnóstico marxista, as pessoas coerentemente mudavam seu comportamento.
Capitalistas em países como a Grã-Bretanha e a França empenharam-se para melhorar o quinhão dos trabalhadores, fortalecer sua consciência nacional e integrá-la no sistema político. Consequentemente, quando os trabalhadores começaram a votar nas eleições e os partidos de trabalhadores ganharam poder num país após o outro, os capitalistas ainda podiam dormir um sono profundo. Em decorrência das predições de Marx, resultaram em quê? Em nada. Revoluções comunistas nunca aconteceram em potências mundiais de primeira linha, como a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos. E a ditadura do proletariado foi consignada, sabe aonde? À lixeira da história. Eu aconselho as pessoas a verem um filme. Hoje, conversando com a minha filha, eu falei para ela, vê esse filme. Está no Netflix, chamado Desafio Americano. Aquele Michael Moore. Né? O desafio americano dele é ir para vários países da Europa e fincar a bandeira americana lá, o desafio americano. Mas só que é que quando ele vai para fazer isso, cada país ensina uma coisa que na América do Norte não tem. Ele vai procurando esses países de propósito, né? Então, por exemplo, que eu falei, na Itália, vai encontrar casal, assim, amoroso, tem tempo para se amar, tem tempo livre, cuidar dos filhos tem tempo, tudo tem tempo, tem tempo, tem tempo. Os patrões estão de acordo com aqueles pagamentos todos, hora extras, hora não sei o que e tal. Enquanto que o Michael Moore fica abismado porque na América do Norte não tem nada disso. Só trabalho, só trabalho, só trabalho. Na França, por exemplo, um coleginho meio pobre lá, tal, quem que tem? As comidas tem chefe de cozinha, né, para fazer aquelas comidas. Então, você vê na América do Norte não tem nada disso, é só hambúrguer, só porcariada para comer. Aquela questão penitenciária foi em que país? Penitenciário. Noruega, Dinamarca, acho que é Noruega, Islândia, não sei. Nossa, uma coisa de louco. A penitenciária de lá é um local, assim, belíssimo, só tem não sei quantos presos, tem só 4 guardas, que não tem arma, não tem nada. Cento e poucos presos, 4... ele não tem arma, ele questiona a mulher. Como é que você lida com preso? A gente conversa com ele. A Finlândia é o pouco tempo de aula, quer dizer, a Finlândia tem em primeiro lugar na educação, aí tem pouco tempo de aula, tem muito tempo para brincar, né? Não tem dever de casa. Nossa, não é nada disso, camarada. Então, bom, vem esse filme, está no Netflix. Desafio Americano. Desafio Americano. Bom, qual é o paradoxo do conhecimento histórico? É que o conhecimento que não muda é comportamento, que não muda o comportamento, ele é inútil. Olha só, conhecimento que não muda o comportamento é inútil. Mas aquele que muda o comportamento perde rapidamente a relevância. Então, como é que fica? É um paradoxo. Não muda, é inútil. E se muda, a relevância vai embora logo. Quanto mais dados tivermos e quão melhor compreendermos a história, mais rapidamente a história alterará o seu curso e mais rapidamente nosso conhecimento se tornará obsoleto. Olha que problema. Isso acontece muito. Né? Às vezes a pessoa está querendo se preparar para o futuro. Não, agora é inteligência artificial, agora é tecnologia da informação, tal, biotecnologia, tal. Aí a pessoa vai querer começa a se preparar nisso, daqui a pouco já não é mais nada disso. Entendeu como é que é? Isso que eu estou falando para vocês, daqui a pouco o que pode acontecer? Você vai lá, daqui a pouco na Finlândia já foi outra coisa, daqui a pouco em outro lugar, até no próprio Estados Unidos já se mudou, olha só. Séculos atrás, o conhecimento humano aumentava lentamente e assim políticas e economias mudavam num ritmo também lento. Hoje, o conhecimento cresce a uma velocidade vertiginosa e, teoricamente, deveríamos compreender o mundo cada vez melhor. Mas acontece exatamente o contrário. Esse é o paradoxo. Nosso recém-descoberto conhecimento acarreta mudanças econômicas, sociais e políticas mais rápidas
Ao tentarmos compreender o que está acontecendo, aceleramos o acúmulo de conhecimento, que só gera reviravoltas mais rápidas e maiores, e você fica mais perdido. Consequentemente, tornamos-nos cada vez menos capazes de fazer uma ideia do presente ou de prever o futuro. Em 2016, era relativamente fácil predizer qual seria o aspecto da Europa em 1050. 2016 para 1050. Claro, dinastias poderiam cair, invasões de desconhecidos poderiam acontecer, desastres naturais poderiam ocorrer, mas estava claro que em 1050 a Europa ainda seria governada por reis e sacerdotes, que seria uma sociedade agrícola, que a maioria dos seus habitantes seria de camponesa, e que fomes, pestes e guerra continuariam a ceifar muitas vidas. Em contraste, hoje, em 2019, não temos ideia de qual será o aspecto da Europa em 2050. Não somos capazes de dizer que tipo de sistema político ela terá, como estará estruturado seu mercado de trabalho, nem mesmo que tipo de corpo terão seus habitantes. Nem que cor. Vai misturar árabe, os negros da África. O que vai ser a Europa? Se a história não segue regras estáveis, e se não somos capazes de predizer seu curso futuro, por que estudá-la, então? Parece frequentemente que o principal objetivo da ciência é predizer o futuro. Espera-se que os meteorologistas prevejam se o tempo amanhã será de chuva ou de sol. Os economistas deveriam saber se a desvalorização da moeda evitará ou precipitará uma crise econômica. Bons médicos deveriam antecipar se a quimioterapia ou radioterapia terão mais sucesso na cura do câncer do pulmão. Da mesma forma, pede-se a historiadores que examinem as ações de nossos antepassados para que possamos repetir suas decisões sensatas e evitar seus erros. Mas, meu amigo, quase nunca as coisas funcionam assim, simplesmente porque o presente é muito diferente do passado. É perda de tempo estudar as táticas de Aníbal na Segunda Guerra Púnica para aplicá-las na Terceira Guerra Mundial. Meus amigos, o Aníbal não tinha nem um dronezinho. O que funcionou bem nas batalhas de cavalaria, com cavalos, não será necessariamente muito útil na guerra cibernética. Entretanto, a ciência não diz respeito só à previsão do futuro. Estudiosos em todos os campos buscam ampliar nossos horizontes e, com isso, abrem à nossa frente um futuro novo e desconhecido. Isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito à história. Embora historiadores ocasionalmente arriscam fazer profecias, sem muito sucesso, é claro, o estudo da história visa, acima de tudo, nos tornar cientes de possibilidades que talvez não levássemos em consideração. Historiadores estudam o passado, não para poder repeti-lo, e sim para poder se libertar dele. Cada um de nós e todos nós nascemos numa determinada realidade histórica, governada por normas e valores específicos e conduzida por um sistema econômico e político ímpar. Vemos essa realidade como um fato consumado e achamos natural, inevitável e imutável. Achamos natural, inevitável e imutável. Esquecemos que o nosso mundo foi criado numa cadeia de eventos acidental e que a história configurou não apenas a tecnologia, a política e a sociedade, mas também nossos pensamentos, temores e sonhos. A mão fria do passado emerge do túmulo de nossos ancestrais, nos agarra pelo pescoço e nos força a olhar na direção de um único futuro. Movimentos que buscam mudar o mundo frequentemente começam com a reescrita da história, permitindo reimaginar o futuro. Se você quer que trabalhadores façam uma greve geral, que as mulheres assumam que são donas do próprio corpo, ou que minorias oprimidas exigem direitos políticos, o primeiro passo é recontar a sua história, contá-la de novo, de outra maneira. A nova história vai explicar que a nossa situação atual não é natural e nem eterna. As coisas uma vez já foram diferentes.
O mundo injusto que conhecemos hoje foi criado apenas por uma série de eventos ocasionais. Se agirmos com sabedoria, poderemos mudar este mundo e criar um mundo melhor. É por isso que marxistas recontam a história do capitalismo, que feministas estudam a formação das sociedades patriarcais e que afro-americano rememora os horrores do tráfico negreiro. O objetivo não é perpetuar o passado, e sim libertar-se dele. Libertar-se deles. Finalmente, vamos para o último ponto. As 3 partes deste ciclo de palestras. Todas as predições ditas aqui não são mais do que uma tentativa de discutir os dilemas da atualidade e um convite para mudar o futuro. Predizer que a humanidade tentará alcançar a imortalidade, a felicidade, a divindade é muito semelhante a fazer uma previsão de que pessoas que estão construindo uma casa vão querer um gramado no seu jardim. São como coisas muito prováveis, mas uma vez dito em voz alta, pode-se começar a pensar em alternativas. As pessoas ficam pasmas e confusas com os sonhos de imortalidade e divindade, não porque parecem exóticos e improváveis, mas porque manifestá-los tão assintosamente é algo incomum. Porém, muita gente, quando começa a pensar sobre isso, se dá conta de que efetivamente faz sentido. Apesar da arrogância desses sonhos tecnológicos, ideologicamente, que elas são notícia antiga, por 300 anos, o mundo tem sido dominado pelo humanismo que santifica a vida, a felicidade e o poder do Homo sapiens. A tentativa de alcançar a imortalidade, a felicidade e a divindade apenas conduz os duradouros ideais humanistas em sua conclusão lógica. Ela põe abertamente sobre a mesa aquilo que por muito tempo mantivemos debaixo do guardanapo. Mas agora eu gostaria de pôr outra coisa sobre a mesa. Uma arma. Uma arma que aparece na primeira parte que nós vamos tratar como o Homo sapiens conquistando o mundo. Essa arma vai ser disparada na terceira parte, que é o Homo sapiens perdendo o controle. Quer dizer, ele conquista o mundo, na terceira ele perde o controle. Na segunda é a questão que eu já falei, é dar significado ao mundo. O humanismo conquistou o mundo. Entretanto, a ascensão do humanismo também traz as sementes de sua derrocada. Ainda que a tentativa de levar os humanos à condição de Deus leve o humanismo à sua conclusão lógica, ela simultaneamente expõe os defeitos inerentes a ele. Se você começa com um ideal defeituoso, só vai perceber seus defeitos quando o ideal estiver prestes a se realizar. Já podemos ver esse processo em ação, por exemplo, nas enfermarias de um hospital geriátrico. Em virtude de uma crença inflexível na santidade da vida humana, mantemos pessoas com vida até que atingem um estado tão deplorável que somos obrigados a perguntar: o que exatamente é sagrado aqui? Eu já vi acontecer coisas desse tipo. A pessoa tinha uma mãe com Alzheimer, disse assim, mas essa mãe não é mais minha mãe. Em face de crenças humanistas semelhantes, é provável que no século XXI empurremos a humanidade como um todo para além de seus limites. A mesma tecnologia que pode elevar os seres humanos à condição de deuses também pode fazer com que os humanos sejam irrelevantes. Olha só. Pode empurrar para Deus e pode tornar ele para ser relevante. Por exemplo, é provável que computadores suficientemente poderosos para compreender e superar os mecanismos do envelhecimento e da morte sejam igualmente poderosos para substituir os humanos em todas as tarefas. E aí? Por isso, a agenda real no século XXI, que é a nossa parte 0, encaminha-se para ser muito mais complicada do que sugere esta parte 0. Essa parte 0 de abertura. Atualmente, poderia parecer que a imortalidade, a felicidade e a divindade ocupam a parte principal da nossa agenda, mas assim que estivermos próximos de alcançar essas metas, a reviravolta resultante provavelmente nos desviarão para destinos totalmente diferentes.
O futuro descrito nesta parte 0 é o futuro do passado. Isto é, um futuro baseado nas ideias e esperanças que dominaram o mundo nos últimos 300 anos. O futuro real, isto é um futuro nascido das novas ideias e esperanças do século XXI, podem ser completamente diferentes. Para compreender tudo isso, precisamos retroceder e investigar o que o Homo sapiens realmente é. Como o humanismo se tornou a religião dominante no mundo e por que é provável que a tentativa de concretizar o sonho humanista cause a sua desintegração. Esse é o plano básico deste ciclo de palestras do Homo sapiens ao Homo Deus. O Homo sapiens conquista o mundo. É a primeira parte. Examina a relação entre o Homo sapiens e outros animais. Essa é a primeira parte que a gente vai fazer isso. É examinar a relação entre o Homo sapiens e outros animais. Numa tentativa de compreender o que faz a nossa espécie tão especial. Alguns espectadores, que estão vendo os nossos ciclos de palestras, poderão se perguntar por que os animais recebem tanta atenção em um ciclo de palestras sobre o futuro? Na minha opinião, não se pode realizar um debate sério sobre a natureza e o futuro da humanidade sem começar com nossos colegas animais. O Homo sapiens faz o melhor que pode para esquecer esse fato, mas ele também é um animal. E é duplamente importante lembrar nossas origens numa época em que buscamos nos tornar deuses. Nenhuma investigação de nosso futuro divino pode ignorar nosso passado animal ou nossas relações com outros animais, porque a relação entre humanos e animais é o melhor modelo que temos para as futuras relações entre os super-humanos e os humanos. Você quer saber como ciborgues superinteligentes poderiam tratar humanos normais de carne e osso? É melhor começar a investigar como os humanos tratam seus primos animais menos inteligentes. A analogia não é perfeita, é claro. Porém, é o melhor arquétipo que podemos observar e não só imaginar no presente. Com base nas conclusões do Homo sapiens conquista o mundo, da primeira parte, nós vamos partir para a segunda parte, que é o Homo sapiens dá um significado ao mundo. Ele examina, nessa segunda parte, examina um mundo bizarro que o Homo sapiens criou no último milênio e o percurso que nos trouxe à nossa encruzilhada atual. Como é que o Homo sapiens se deixou levar pelo credo humanista, de acordo com o qual o universo gira em torno da humanidade e os humanos são a fonte de todo significado, de toda autoridade? Quais são as implicações econômicas, sociais e políticas desse credo? Como é que ele formata a nossa vida diária, a nossa arte, nossos desejos mais secretos? A terceira e última parte do Homo sapiens perde o controle, se retorna ao início do século XXI. Fundamentada no entendimento muito mais profundo da humanidade e do credo humanista. Ela descreve essa parte, nossos apuros, nossos possíveis futuros. Por que as tentativas de realizar o humanismo poderiam resultar em sua derrocada? Como poderia a busca da imortalidade, da felicidade, da divindade sacudir os fundamentos da nossa crença na humanidade? Que sinais prenuncia essa catástrofe e como isso se reflete nas decisões que tomamos no dia a dia? E se o humanismo realmente está em perigo, o que poderia ocupar o seu lugar? Essa parte do nosso ciclo de palestra não consiste num mero filosofar ou num predizer ocioso do futuro. Em vez disso, ela esquadrinha nossos smartphones, os costumes de paquera e namoro e o mercado de trabalho em busca de pista do que está por vir. Bom, para os verdadeiros crentes do humanismo, tudo isso pode soar muito pessimista e deprimente. Mas é melhor não se precipitar nas conclusões. A história testemunhou a ascensão e a queda de muitas religiões, de muitos impérios e de muitas culturas. Essas reviravoltas não são necessariamente ruins.
O humanismo dominou o mundo por 300 anos, o que não é tanto tempo assim. Pensa só, os faraós governaram o Egito por 3.000 anos e os papas dominaram a Europa durante 1 milênio. Se alguém dissesse a um egípcio, no tempo de Ramsés II, que um dia não existiriam mais faraós, eles ficariam perplexos. Como é possível viver sem um faraó? Quem vai garantir a ordem, a paz e a justiça? Se vocês dissessem, né, às pessoas na Idade Média que dentro de alguns séculos Deus estaria morto, elas ficariam horrorizadas. Como podemos viver sem Deus? Quem vai dar um significado à vida e nos proteger do caos? Em retrospecto, muitos pensam que a derrocada dos faraós e a morte de Deus foram desenvolvimentos positivos. Talvez o colapso do humanismo seja também benéfico. As pessoas comumente têm medo da mudança porque temem o quê? O desconhecido. Mas a única grande constante da história, é que tudo muda. Entendeu? A próxima vez vamos entrar na primeira parte. O sábio conquista o mundo. Como sempre, eu espero. Se alguém tem alguma pergunta para fazer. Nada? Não, então as pessoas têm que digitar, né? Assim, rápido. Bom, vocês estão satisfeitos? Então, não esqueçam, amanhã, às 3 horas da tarde, em ponto, eu vou botar uma coisa para vocês verem que é a coisa mais, é a metade do problema brasileiro. Reforma da Previdência é apenas 1/4 do problema. Então, amanhã a gente assiste, é um filme de 53 minutos, se não me engano. Aí, depois que acabar o filme, aí eu entro para a gente fazer um debatezinho e eu vou mostrar outras coisas que vocês podem ver, para vocês conhecerem cada vez mais e não só conhecerem, vamos ver, participar de tentar algum dia acabar com essa metade do problema brasileiro, que ninguém fala sobre ele. Tudo bem? Então, até amanhã às 3 horas da tarde. Até logo.